Muito bem, vamos agora então estudar algoritmos. Afinal de contas, né, o que é esse tal de algoritmos que a gente tanto fala? Então, de uma forma resumida, eu poderia dizer que o conceito de algoritmo é uma sequência de instruções organizadas de forma lógica, com o objetivo de descrever como um problema ou determinada tarefa tem que ser resolvida, ok? Então seria mais ou menos isso aí o conceito de algoritmo. O algoritmo ele tem algumas características. Então eu anotei aqui pelo menos 4. Ter um conjunto finito de instruções, ok? O algoritmo ele precisa terminar. Todos os passos devem ser descritos sem ambiguidade. Não pode ter aí duplo sentido. Muitas vezes o analista de programas, né, o analista de sistemas, ele faz uma análise do software sendo desenvolvido, né? Ele faz a entrevista com o contratante, a pessoa, o dono da empresa que quer um software, o analista vai lá e descreve o que deve ser feito. Mas normalmente quem vai programar é uma outra pessoa, que é o programador, ok? E aí esse algoritmo ele precisa ser desenvolvido de forma clara. Tem que ter um fim, tem que ser uma forma clara, sem duplo sentido, sem ambiguidade. O programador tem que ler o algoritmo e tem que entender o que ele precisa fazer. Deve ter uma descrição objetiva e suas ações precisam ser ordenadas, né? Então não pode ficar muito enchendo linguiça. Você precisa descrever o algoritmo de forma objetiva, quanto menos palavras melhor, contanto que use as palavras necessárias para proporcionar o entendimento de quem está lendo a desenvolver o determinado algoritmo para solucionar o problema proposto. Então tem que ser objetivo. Um algoritmo deve ter output, ou seja, ele precisa ter saídas de resultado, ok? Então olha só um exemplo. Então vamos pegar aqui uma tarefa simples, como por exemplo chupar uma bala. Então essa aqui é a tarefa. Balinha, né, que vem enrolada no papelzinho. Como é que eu iria descrever para alguém essa rotina de chupar uma bala? Então tá aqui. Pegar a bala, retirar a bala da embalagem, colocar a bala na boca, jogar a embalagem fora e poderia acrescentar outras, né? Chupar a bala e por aí vai. Um algoritmo ele nem sempre é descrito da mesma forma. Por exemplo, essa tarefa ela poderia ser descrita de outras formas se fosse uma outra pessoa. O objetivo final tem que ser o mesmo, né? Agora, os passos que vão ser percorridos, eles podem diferenciar, depende do ponto de vista de cada um, né, do entendimento que cada um está descrevendo. Então, por exemplo, eu descrevi essa rotina, essa tarefa de chupar uma bala apenas com 4 linhas. Talvez se você fosse descrever, você fosse acrescentar, não, precisa fazer isso, precisa chupar a bala, enfim, ok? Então, só para você ter uma ideia, isso aqui é a descrição de um algoritmo, perfeito? Então, vamos para frente.